Amém, graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossas vidas. Amém. Permaneça em nós aqui, permaneça com você que está me vendo, vai ver. E assim nós seguiremos nosso caminho com o Senhor até o dia quando estaremos para sempre com Ele, como afirma o apóstolo Paulo. Eu vou tomar um texto para nossa reflexão nesta manhã, que está em Marcos, capítulo de número 12, os versos 29 ao 31. E faremos aqui uma meditação breve e depois conversaremos a respeito da resposta que o Senhor Jesus deu a esse doutor da lei, quando perguntado a respeito do maior dos mandamentos. Então, Marcos, capítulo de número 12, verso 29 ao 31, nós lemos assim: Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que este. Amém. Graças a Deus. Nosso Senhor vai responder a pergunta do doutor da lei, que era uma questão fundamental para toda a nação de Israel. A base da vida daquela nação era a lei de Moisés. Eles se uniam e se identificavam como nação, como povo, a partir daquela situação do Pentateuco. E a promessa de Deus para esse povo, Israel, era que se cumprissem todos os mandamentos, eles então viveriam em função desses mandamentos. E assim seriam a nação poderosa, a maior nação da terra, e cumpriria com aquilo que era o propósito de ser enquanto nação, enquanto povo. Então Israel, formado como povo a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Essa nação se forma basicamente dentro do Egito. Por um tempo, enquanto José ainda vivia, gozava de certos privilégios desse país estrangeiro. Depois da morte de José, mais para frente, as coisas mudaram de tal maneira que eles passaram a viver como escravo dentro do Egito. Então se tornou um povo escravo no Egito. Mas Deus havia prometido a Abraão que depois de 450 anos, ele tiraria os filhos de Abraão do Egito, os libertaria da escravidão e os levaria para a terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. E ali os judeus, os hebreus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se tornariam uma grande nação firmada na sua própria terra para cumprir todos os propósitos e desígnios de Deus. E cumprindo o tempo prometido por Deus, Moisés se levanta como chamado de Deus
para exercer essa função de liderança na libertação de Israel do Egito. Deus se revela a Moisés lá na sarça ardente, se identifica a Moisés, diz quem é, eu sou o que sou, dá todas as ordens necessárias para que Moisés transmita ao povo. Junto com essas ordens, Deus dá os seus mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos como centro de todas as leis e normas. E Moisés passa tudo isso para o povo ali no Monte Sinai, num momento de emoção, num momento maravilhoso, entre trovões, relâmpagos, e a terra treme, o monte treme, fumega. É uma coisa assim extraordinária. E 70 dos líderes judaicos são levados até a presença de Deus, e eles comeram com Deus no momento de acerto ou de aliança, para que a promessa de Deus estivesse neles e com eles, e que eles, a partir daí, respondessem a Deus de acordo com o propósito da existência enquanto nação. E assim, então, se forma o povo Israel, e a missão de Israel na terra fica resolvida a partir de Moisés no Monte Sinai. E esse povo terá como missão no mundo revelar o próprio Deus. A maneira de viver dos judeus seria a maneira de revelação de Deus para as demais nações. Então, Israel, dentro das nações, no meio das nações, era como a lâmpada de Deus, a luz de Deus, para iluminar o mundo em relação ao Messias que viria no tempo determinado, e através do Messias, toda a nação de Israel seria resgatada, redimida, salva, e também todas as demais nações. Pois essa foi a promessa de Deus a Abraão, quando diz: em teu descendente serão benditas todas as nações da terra. Então Deus já deixa determinado em Abraão que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Gálatas, Paulo toma isso e faz uma aplicação direta à pessoa de Jesus Cristo como sendo o descendente de Abraão. Então Jesus é o descendente em quem Israel é salvo, em quem as nações são abençoadas e salvas. E o povo teria que viver essa relação com Deus até que o Messias viesse. E toda a prática sacerdotal dos judeus não tinha em si, isso é importante que a gente entenda, parece que nem todos os judeus entenderam. A função sacerdotal dos levitas dentro da nação de Israel era simbólica. O autor aos Hebreus vai nos dizer que era sombra daquilo que Deus pretendia fazer no futuro. Então, toda a realidade dos sacrifícios, das ofertas, na tenda, depois no templo, eram simbólicas, eram tipológicas, eram figuras da própria pessoa de Cristo e daquilo que ele faria. O próprio tabernáculo era a figura de Cristo, do corpo de Cristo que estaria habitando com o povo no futuro. O Verbo se faria carne e o seu corpo de carne seria o templo real de Deus. Que o próprio Senhor Jesus vai dizer sobre isso quando diz: vocês destruirão este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do seu corpo. Então a própria tenda que Deus mandou construir no meio do povo de Israel era uma figura da encarnação do próprio Deus no meio do povo.
E depois, mais tarde, quando Davi se dispôs a construir o templo, sair da tenda e construir o templo, depois de levar um puxão de orelha do próprio Deus, Deus disse: eu nunca pedi para você construir um templo para mim. Estou muito bem na tenda. A tenda que eu pedi para que construísse para mim está perfeita. Mas Davi, por causa da sua consciência culpada, ele construiu para si um palácio. E aí, quando ele olhava para a tenda em relação ao palácio que ele, Davi, morava, ele começou a se sentir culpado. Não é possível que eu, humano, pecador, mortal, more num palácio e Deus more numa tenda de pano. E aí ele diz: eu vou construir um palácio para Deus também. Ele consulta o profeta nesse período, nesse tempo. O profeta, sem consultar a Deus, falando também de si, para agradar o rei, diz: faça tudo o que estiver no seu coração, porque é de Deus. E aí o Senhor Deus chama o profeta e diz: isso não é verdade, eu não disse isso. Você está dizendo isso por conta própria. Diga a Davi que eu estou satisfeito no meu lugar na tenda. Mas, já que ele quer construir o templo, ele não construirá, mas o filho dele, aí Salomão, que seria também tipo do próprio Messias, do próprio Cristo, então o filho dele me construirá um templo. E Davi, para que não ficasse apenas esperando a construção do templo pelo filho Salomão, então ele toma todas as providências, ele armazena tesouros importantes, ouro, prata, cobre, tudo que seria necessário na construção do templo, para que quando Salomão assume o templo, o reinado, ele já tem todo um depósito garantido para a construção, e é o que vai acontecer no reinado de Salomão. E é uma coisa interessante, quando Salomão inaugura o templo, Israel viu Deus se mudando da tenda para o templo. A nuvem, ela sai da tenda, nuvem, a Shekinah, que é o símbolo da presença de Deus, ela sai da tenda e se move até o templo e enche todo o templo de tal maneira que os sacerdotes não puderam entrar no templo, porque era tão forte a presença de Deus ali. E Salomão faz uma oração de dedicação bastante interessante, fala muitas coisas importantes para Israel e para nós também. Mas esse é o resumo, então, desse projeto de Deus através de Israel. E a vida de Israel, diante de Deus, ela seria marcada por essa profissão de fé que aparece aqui no verso 29, que está lá em Deuteronômio 6:4, que é conhecido como Shema, a confissão ou a profissão de fé dos judeus, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Israel teria que confessar isso e viver essa realidade para que a vida deles com Deus pudesse chegar ao objetivo proposto pela vocação, pelo chamado deles. Então, confessar que Yahvé era o único Deus e que esse único Deus era o Deus deles, fazia com que a vida de Israel, todos os judeus, se dirigisse diretamente para essa relação com esse único Deus. Então eles não adorariam nenhum outro Deus, não serviriam nenhum outro Deus, porque eles tinham Yahvé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como seu Deus. Então, essa confissão de fé estaria distinguindo o povo judeu de todos os demais povos que, na sua maioria e na prática da vida, eram politeístas, tinham seus muitos deuses.
e Israel teria apenas esse Deus. Então eles vão viver isso. O nosso Deus é o único Deus e nós vamos viver em relação a Ele em tudo o que fizermos. Então essas 12 tribos de Israel que formavam a nação teria que se relacionar a partir desse princípio, do princípio da unidade de Deus. E o que os manteria juntos nessa relação, tanto para com o único Deus e entre eles, era o amor. Não eram os sacrifícios, não eram os mandamentos, não eram os códigos de leis, todas que eles tinham. A única coisa que os manteria unidos, tanto com Deus como entre eles, era o amor. Então eles teriam que manifestar na vida esse amor, que era a expressão desse único Deus na vida deles. Então Israel teria que ser conhecido entre as nações, não pela força, não pelas conquistas na guerra, não pelas explosões de expansão do território, essas coisas, mas teriam que ser conhecidos entre as nações como o povo do amor, o povo do amor, o povo que de fato expressava essa essência mesma de Yahvé, que era o Deus que eles confessavam. Então, viver para Israel seria amar a Deus e uns aos outros como a si mesmos. Essa era a canção, o ritmo da vida de Israel em todo o tempo. Deveria ser. Infelizmente, Israel não entendeu praticamente nada disso, porque eles vão procurar viver a vida a partir de outros princípios, de outras normas, de outras regras, e aquilo que é o essencial, o amor, vai ficar de lado. Então nós não vemos na nação de Israel, no seu percurso, desde a saída do Egito até aqui o tempo do Senhor, essa nação vivendo essa realidade do amor de uma forma plena, de uma forma total. Nem no tempo dos juízes, nem no tempo da monarquia, em nenhum momento. Então essa foi a fraqueza de Israel no convívio para com Deus e entre eles. Então Israel não alcançou o sucesso que poderia ter alcançado enquanto nação, porque faltou-lhe o fundamento para isso, que era a prática do amor. E quando o Senhor Jesus é perguntado aqui a respeito do maior dos mandamentos, veja que na cabeça daquele povo tinha uma hierarquia de mandamentos, o maior, o menor, o menos e assim por diante. E aí o Senhor Jesus apresenta como resposta para esse doutor da lei aquilo que é a essência da vida. Então Jesus vai definir a vida em termos desse amor. A base de tudo na vida, quer com Deus, quer com os homens, quer com a própria natureza em si, é o amor. Então Deus não espera de Israel outra coisa que não o amor. Deus não espera da humanidade outra coisa que não seja o amor. Então, amar é a razão de ser da vida, tanto para com Deus como uns para com os outros. E aqui o Senhor Jesus coloca o amor nessa relação com Deus como abrangendo, como permeando todo o ser do homem que responde a Deus desta verdade. Então ele o ama com seu espírito, com sua alma e com seu corpo. É um amor inteiro, é um amor total da vida para com Deus. Amar a Deus dessa forma é reconhecer a existência, compreender a existência como sendo dependente dessa realidade divina. O ser humano, nós, todos humanos, não existimos por nós mesmos. Nós temos a existência a partir da decisão de Deus. Deus quis nos criar, quis nos dar existência. Deus
quis que você e eu estivéssemos aqui nesse mundo, hoje, e com Ele para sempre. Então, essa existência que nós desfrutamos agora, ela provém de Deus como dádiva, como presente para nós. Então, é um dom de Deus existir. Veja que coisa fantástica isso. Então, existir é um presente de Deus. Deus nos deu a existência como presente. Então, eu me vejo diante de Deus como esse presente recebido. E eu não posso ver a minha vida de outra forma. E se eu entendo que eu sou um presente de Deus para mim mesmo, o meu coração tem que responder a esse Deus dessa forma de amor, de gratidão, de dedicação. Então, quanto mais eu compreender a existência nesses termos, mais o meu coração se abrirá para Deus. Então, eu entenderei Deus nessa perspectiva. Então, não é um Deus no céu, eu na terra. Não é uma vida que responde aos mandamentos, às normas, às coisas. Mas é uma vida que responde diretamente a Deus, numa relação e numa comunhão mais íntima, mais profunda, em plena gratidão por existir. Então eu existo, graças a Deus eu existo, glória a Deus eu existo. Porque essa existência que nós agora vemos, ela não é plena ainda, ela não está no seu complemento total. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando. Nós experimentaremos a realidade do existir no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e transformar esse nosso ser agora mortal, corruptível, na imortalidade, na incorruptibilidade dele próprio, nós iremos compreender o que é a existência. Aí sim nossa mente vai se abrir para essa realidade dos sermos como somos, a partir dessa boa vontade de Deus em nos dar existência. Então, na eternidade, nós iremos compreender a grandeza da existência. Então, lá nós realmente responderemos a Deus com brados e mais brados de alegria, contentamento, satisfação. Mas mesmo agora aqui, quando nós nos envolvemos nessa relação com Cristo, o Senhor, o próprio Espírito de Deus vai abrindo nossa mente, nosso coração para essa verdade, e essa verdade vai ganhando espaço em nossa consciência, e quanto mais consciente vamos ficando, mais a nossa vida se volta em amor para Deus, se volta em amor para o próximo, se volta em amor para o meio em que vivemos. E aí já não é mais a busca de Deus simplesmente para soluções de problemas, como nós todos queremos e nós precisamos disso. Deus nos conhece, sabe que nós não somos plenos em nós mesmos. Ele nos criou nessa situação de absoluta dependência dele. Deus conhece você, conhece a mim. Nosso Senhor, em Mateus 6, ele vai falar disso várias vezes. Vosso Pai sabe, vosso Pai sabe, vosso Pai conhece. Antes de vocês pedirem qualquer coisa, ele já sabe. Então, Deus conhece o meu hoje, conhece o meu amanhã, o meu depois, enquanto eu estiver nessa vida. Deus sabe de tudo que eu vou precisar nesta vida. E Ele já tomou todas as providências para que esta minha vida aconteça dentro dessa sua proteção, desse seu cuidado. O Senhor Jesus puxou a orelha dos discípulos, lá em Mateus 6, quando diz: vocês não devem andar inquietos, preocupados, ansiosos, com coisa alguma. Porque o Pai de vocês que está no céu sabe e ama vocês, e protege vocês, e ajuda vocês em todos os tempos. Ainda que passemos por momentos negativos, entendidos negativos para nós, diante de Deus nós não sabemos,
mas mesmo nesses momentos, a certeza de que Ele está conosco, como diz o salmista lá no Salmo 23, ainda que o vale seja escuro, ainda que o vale seja de morte, Ele está presente, Ele está junto. A sua vara, o seu cajado nos confortam, nos consolam, nos animam. Então, quando nós entendemos Deus nessa relação de amor, presente sempre, com toda boa vontade de nos ajudar na vida, na história, no trabalho, nas relações da família, dos negócios, então a nossa maneira de viver com Deus, para Deus, muda, ganha qualidade, ganha sentido, ganha significado. Aí é Deus que vai dando sentido às nossas palavras, nossos movimentos, nossas reações e ações. Então nós temos um só objetivo. Então, assim como os judeus paravam e diziam: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós paramos e nós dizemos para nós mesmos que Jesus Cristo é o nosso único Deus Salvador. E nele nós nos completamos, nele nós nos realizamos, nele nós nos encontramos com Deus, vivemos com Deus, e nele nós iremos para esse futuro glorioso de Deus, que já é vivido desde então. Então, quando o Senhor Jesus coloca essa confissão de fé antes de responder a pergunta, o mandamento, Ele está mostrando a base. O que é base da vida? O que é a base da nossa existência? Então, se nós entendemos que Deus é a base, é o centro da nossa vida e da nossa existência, amá-lo é apenas uma consequência natural. Note, amar a Deus não é mandamento, porque se vier por mandamento já não seria natural, seria forçado ou obrigado, seria uma imposição de lei, um dever imposto pela lei ou pelo mandamento. Mas a partir do momento que eu entendo que Deus é a razão da minha existência, a minha resposta de amor para com Ele é natural. É que o Michel sempre fala para nós: o amor tem que ser natural, não pode ser condicionado. Ele não pode estar dependendo de alguma outra situação. Então nós amamos a Deus de maneira consciente, independente e livre. Consciente porque compreendemos Deus nessa relação da vida, da existência nossa. Independente porque não precisamos de coisa alguma para que isso aconteça em nós. E livre porque parte da nossa natureza para com Deus. Então, essa liberdade de expressar Deus em amor. Então, o Senhor Jesus coloca primeiro a base. Você entendeu a base? Você compreendeu que a sua existência provém desse centro, desse fundamento? Que a razão de ser é isso? E que a sua vida é presente, é dádiva. Ele pensou em você antes de te criar e diz: eu quero, e aí Ele te deu existência. Ora, se eu entendo isso, não tem como não responder o amor para com Deus. E na relação do próximo, com o próximo, acontece a mesma coisa. Porque se eu olho para o próximo com a mesma realidade da minha existência, eu não posso não amá-lo. Veja, eu não posso não amá-lo. Seria contraditório. Seria anormal. Então eu amo o meu próximo porque nós partilhamos da mesma realidade. É a mesma situação da existência. E aí a vida nessa relação com Deus e com o próximo acontece naturalmente a partir da consciência de quem somos e para que existimos. Para finalizarmos isso, o Senhor Jesus vai retomar isso depois com seus discípulos em João 13, 34, 35,
E aí ele vai chamar esse mandamento de novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, como eu tenho amado vocês. Então a relação da vida com Cristo, ela vai continuar nessa mesma verdade. Aqui Jesus chama de novo esse mandamento que ele responde lá para o doutor da lei. Não é que o mandamento é novo, é que a forma de entendê-lo e praticá-lo é nova. Ali no Antigo Testamento, até aquele momento, era entendido pelos judeus como um mandamento, tanto é que ele pergunta qual é o maior dos mandamentos. E o próprio Senhor diz, o mandamento é esse. Mas agora já não é mandamento. O Senhor coloca aqui algo que é essencial para a nossa compreensão. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Agora é o amor do próprio Deus fluindo de nós para uns com os outros. Tanto em resposta como para nós mesmos. Então essa realidade é que vai nos manter unidos na vida diante de Deus e diante das situações pelas quais passamos aqui. O apóstolo Pedro vai tomar isso depois lá na sua primeira carta e vai mostrar que isso é o que de fato resolve as nossas situações. Ele vai dizer, tenham uns para com os outros ardente amor. Porque o amor, diz Pedro, encobre multidões de pecados. Nessa nossa vida agora, ainda pecamos, né? Ainda falhamos, ainda não sabemos lidar com as situações, como elas chegam diante de nós. Falhamos muitas vezes, e às vezes a nossa resposta na situação não é das melhores. Ofendemos pessoas, maltratamos pessoas, não damos aquilo que deveríamos dar naquele dado momento. E aí haverá uma ruptura dessa relação. E se houver essa ruptura e não tiver nada para corrigir isso, então se divide, se separa. E aí Pedro então coloca para nós como solução exatamente isso, o amor. O amor encobre, o amor perdoa. Então nós perdoamos uns aos outros o tempo todo, e esse amor que nos faz perdoar uns aos outros nos mantém unidos, mesmo quando nós nos estranhamos, mesmo quando nós nos ofendemos, quando o meu próximo se torna o meu ofensor. Mas isso não nos separa, não nos divide, porque o amor supera a ofensa, supera a falha, e nós continuamos na caminhada juntos. Então, o que é que vai sustentar a vida na relação com Deus e na relação um com os outros? O amor, só o amor. Não há mandamento, não há lei, não há regra, não há nada que poderia tomar esse lugar na nossa vida. Se você e eu amamos, então nós vivemos a vontade de Deus. Se nós não amamos, João vai dizer isso lá na sua carta, capítulo 4. Então nós não fazemos a vontade de Deus. Então o que é amar? Amar é viver Deus na relação, em todas as situações. Quanto mais eu amo, mais de Deus eu expresso. Quanto menos eu amo, menos de Deus eu expresso. Deus está em nós e está conosco, mas ele só pode ser percebido ou visto em nós por meio do amor. O amor que encobre multidões de pecados e o amor que estabelece as relações como princípio da existência a partir desse centro que é Deus. Então, nessa manhã, para a gente conversar aqui, queremos deixar isso
estabelecidos na resposta do Senhor. Primeira coisa, a importância desse centro, que é a confissão de fé dos judeus e confissão de fé de todos nós em Cristo. Então, o que é que define a nossa existência, o que define a nossa vida? E depois, o amor como resposta a partir da compreensão disso. Nada além disso. A vida é simples, é fácil, basta querermos vivê-la como o Senhor a propõe para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos faça compreender ainda mais essas verdades e não só compreendê-las, mas também nos ajude a colocá-las em prática na vida cotidiana. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.